Graça e paz, vamos continuar estudando a palavra de Deus. Nós sabemos que aqueles que têm a semente de Cristo, a semente da mulher, são os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Então nós vamos estar estudando sobre este mesmo tema, guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo, agora a partir de Gálatas, capítulo 6. Lembrando que os céus governam sobre a terra e toda a palavra de Deus vem dos céus sobre nós. Jesus Cristo mesmo veio dos céus como a própria palavra de Deus encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus é o que vem revelar o Pai, vem trazendo assim o mandamento de Deus, isto é, a palavra de Deus para nós. Tudo que o céu manda são mandamentos. O céu domina, o céu governa a terra. Então não só mandamentos que nós temos que cumprir, como guardar o sábado, como amar o próximo, ou como não cobiçar as coisas que são do próximo, mas também ordens para termos paz, para sermos felizes. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É um imperativo, é um mandamento. Então os céus dominam sobre a terra, até mesmo no controle, para que haja alegria na terra. Se alguém tenta roubar a alegria de alguém na terra, está indo contra o mandamento de Deus, contra o mandamento do céu. Os céus querem olhar para a terra e encontrar paz, vida, encontrar o pão de cada dia sendo distribuído para todos, que ninguém esteja com fome, que ninguém esteja sem as vestes, que ninguém esteja morrendo de frio, que ninguém esteja encarcerado injustamente. Então os céus estão sempre acompanhando as atitudes da terra. Um povo estava escravizado no Egito, esse povo orou, esse povo clamou a Deus, Deus olhou do céu e não se agradou e libertou o povo de Israel do Egito. Então os céus estão constantemente acompanhando. Tem que ter alegria na terra, tem que ter paz na terra. Os filhos têm que estar junto dos pais, os pais têm que estar cuidando dos filhos. Tudo isso são ordens do céu. É a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, para prevalecer a vontade de Deus, essa vontade tem que chegar a nós como um mandamento. É isso que nós estamos estudando, tanto os mandamentos de Deus, como o testemunho de Jesus Cristo, conforme Apocalipse 12. Então, vamos agora estudar Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, sempre lendo como mandamento, palavra de Deus é ordem dos céus para a terra, nós temos que ler e obedecer, mas antes de conseguirmos obedecer, nós temos que ter o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para entendermos exatamente o que a palavra está dizendo, o que realmente agrada a Deus, o que é que revela a Deus, a vontade de Deus, para que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Então eu tenho que ler, eu tenho que dar ouvido, buscar com fé, e assim primeiro ser batizado com o Espírito Santo. Depois eu vou guardar os mandamentos de Deus e vou trazer o testemunho de Jesus, vou pregar o evangelho a toda criatura até os confins da terra, mas somente com o dom do Espírito Santo. Antes disso, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para então poder depois sair pelo mundo, anunciando o evangelho, a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, qual é a palavra, e ter o poder para praticar a palavra,
de verdade, honestamente, sinceramente e corretamente, e ainda ensinar para o mundo inteiro. Então, irmãos, nós não podemos estar sendo surpreendidos em ofensas. Nós temos que ter a capacidade de obedecer a palavra, de andar na luz, de andar em justiça. Então não podemos pregar uma graça que salva com ofensa, que salva com tentações, com perseguições, com mentira, com roubos ou assassinatos, ou coisas que alguém julga ser mínima, coisas menores. Por exemplo, levantar um falso testemunho contra o irmão, prejudicar a sua carreira, o seu sonho. Então, nada disso. Nós não fomos chamados para a iniquidade. Nós somos chamados para a justiça, para andar em justiça. Nós andávamos antes de conhecer a Cristo, andávamos segundo o espírito deste mundo. Mas agora nós temos que andar segundo o Espírito de Deus. Vós que sois espirituais. Então, ele aqui, Paulo aos Gálatas, está falando, vocês que já foram batizados com o Espírito Santo, é que são espirituais, é que nasceram da água e do Espírito de Deus. Quem governa agora a nossa vida, a nossa mente, nosso ideal, nossa ética, nossa sensibilidade, nosso entendimento, quem nos dirige agora é o Espírito Santo. Então nós temos as regras, o modelo de viver do céu. É o Espírito de Deus que vem do céu, é o Espírito de Jesus, é o Espírito da glória, é o Espírito do alto. Buscamos as coisas que são do alto e não deste mundo. Então a ofensa, a iniquidade, a maldade, a avareza, o roubo estão neste mundo. Vem do diabo. Vem ali do conhecimento do bem e do mal. E são dominados pelo mal, estão sendo dominados pelo diabo, que leva ao roubo, à morte, a roubar o que é do irmão, porque o irmão tem mais qualidade, alcança algo melhor. Vem aquele que não faz, que não se dedica, que não faz as coisas com esmero, com amor, e rouba e quer matar o irmão, como Caim, que era do diabo, que era do maligno, e matou o seu irmão Abel, porque Abel fez algo que agradou a Deus, recebeu um retorno de Deus, Deus confirmou que recebeu tanto a Abel quanto a sua oferta. Caim se irou, porque fazia mal feito, não tinha espiritualidade, não orava, não buscava Deus, e tinha uma ligação já diabólica, uma inspiração maligna, o que diz a palavra de Deus. Então vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Porque o espiritual tem os dons do espírito. O dom da mansidão, o dom da sabedoria, o dom da compreensão do entendimento, especialmente o dom do amor. Então é este espiritual que tem que dirigir a igreja. É esse espiritual que tem que dirigir a justiça, os relacionamentos, o aconselhamento, encaminhar o tal com o espírito de mansidão. Então quem tem que estar na liderança é alguém que seja batizado com o Espírito Santo. Nós temos aí nas diversas denominações pessoas sem qualquer nível mínimo de espiritualidade. Nasceram em uma família que os pais foram convertidos, ele mesmo nunca teve uma experiência com Deus, não tem nada de entendimento espiritual, não tem nenhum dom do Espírito Santo e fica realmente criando confusões, conflitos e uma situação de total injustiça nesses meios que usam o nome de Deus em vão. São religiosos, mas não têm o dom espiritual, não têm o batismo com o Espírito Santo e não conseguem jamais encaminhar alguém com o espírito de mansidão, porque não tem espírito nenhum. Estão vazios e por isso não conseguem resolver os problemas e cometem todo tipo de maldade e de injustiça, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado a entrar, ao ouvir falar de caminhos que são sorrateiros do diabo, mentirosos para ganhar o poder neste mundo, que você também não seja tentado a entrar por este caminho da desonestidade, do roubo, da vingança, da maldade, tomar posse daquilo que não é seu. Então, que você não seja tentado a também ganhar o mundo todo e
perder a sua alma, mas que você tenha realmente o Espírito de Deus dominando a sua vida, andando na luz, na verdade, para que você possa obter vitória e levar esta pessoa que está andando na ofensa, na iniquidade, venha a se arrepender, venha a se converter à luz, à verdade, andar em justiça. Versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então veja aqui, Gálatas é Paulo escrevendo, é o apóstolo da graça, ele está falando para cumprir a lei de Cristo, porque tudo que vem do céu, Cristo veio do céu, é o Filho de Deus, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, deixou seu trono lá na glória e veio estar conosco. Então ele veio do céu, trouxe a lei de Cristo. Nós tivemos a lei de Moisés, agora temos a lei de Cristo. Uma jamais anula a outra, uma complementa a outra. Temos que trabalhar junto os salmos, os profetas, Moisés e Cristo, um complementando. Temos agora o fechamento em Cristo. Cristo cumpre a lei, é o fim da lei, é o fechamento da mensagem que começou em relação à lei, começa lá com Moisés. E ela vem passando por todos os livros da Bíblia. Chega em Cristo. Ele é o fim, ele é o complemento. Agora sim, estude tudo junto agora. Jesus mesmo falou, abrindo o coração ali no caminho de Emaús, explicando para depois os apóstolos, depois da sua morte e ressurreição, falando tudo o que sobre ele foi escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus mesmo cita, nós aqui começamos o nosso estudo, no primeiro ano, nos primeiros momentos, foram sobre esse tema. Vamos retomar, precisamos renovar, recordar isso sobre a lei e sobre essa união de Cristo com Moisés, com Davi, com Isaías, com Jeremias, todos unidos ao mesmo Espírito Santo, inspirando tudo. Toda a lei de Moisés, nenhuma vai cair por terra. Jesus vai complementar e Jesus vai fechar, agora sim, estudamos tudo corretamente. Então, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque ligando lá com Gênesis, quando Deus fala para o primeiro casal que podem comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, mas não podem comer, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele está dizendo que este conhecimento do bem e do mal vai levar a uma obrigação. Realmente, agora que nós temos. Nós agora, como o primeiro casal comeu, desobedeceu a Deus, passamos a ter este conhecimento do pecado, do mal. Não podemos viver em pecado, iniquidade e no mal. Mas temos um conhecimento maior do que o primeiro casal. Porque eles não tinham conhecimento do bem e nem do mal. Eles viviam com Deus de uma forma que chamamos de inocência, como uma criança. Mas agora não. Agora você tem um conhecimento do bem e do mal. Você não pode andar no mal, você tem que vencer o mal na sua vida, mas você tem que agora poder praticar o bem. O bem vai além. Para falar conhecimento do bem, fazer o bem, é além do que fazer só para você, cuidar só da sua vida. Agora, para você fazer o bem, você tem que amar o próximo. Você agora tem algo a mais, que é servir, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa é a lei do ensino do céu sobre o bem. Agora temos Cristo. A partir da queda, temos o Salvador. O Salvador é o que vem nos ensinar a amar, a fazer o bem, a levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, pensar que hoje nós temos uma responsabilidade a mais. Como agora eu tenho conhecimento do bem, eu não posso ver o meu irmão passando fome e não dar esmola, e não ajudar, e não socorrer, falar, eu sei que eu preciso comer, eu sei que eu preciso dormir, eu sei que eu preciso cuidar da minha vida. Isso é na inocência.
em que você não tem esse sentido do bem nem do mal. Mas agora você tem o conhecimento do bem e do mal. Então, se você ver alguém precisando de você, você tem que fazer o bem, você tem que se esforçar, carregar, levar as cargas do seu irmão, socorrer, ajudar, amar, andar uma milha a mais, oferecer a outra face. O que é isso? Isso é a carga de ter o conhecimento do bem. Então eu preciso do poder do Espírito Santo, da palavra de Deus, para vencer neste mundo. Vencer o mal, eu vou precisar do poder de Deus que vai me ajudar a vencer o diabo, a mentira, a desonestidade, a vontade de ganhar todo o dinheiro do mundo, ser rico, deixar o outro morrendo de fome, pegar todos os bens do outro para mim, o cargo do outro para mim. Nós temos que vencer este mal. Mas temos também que ir além em relação ao bem. Eu preciso olhar para o meu irmão e entender a situação dele. E ter compaixão, ter misericórdia. Eu preciso perdoar até 70 vezes 7. Assim vamos cumprindo a lei de Cristo. Essa lei do perdão é lei de Cristo. A lei do amor ao próximo é lei de Cristo. A lei que Jesus cita na parábola do samaritano, quando o samaritano vê o homem que caiu nas mãos dos salteadores, e o samaritano para o seu caminho, deixa passar o tempo que ele teria para resolver o seu problema, ele vai resolver o problema do homem, porque é maior do que o seu. Veja, consciência, isso é o bem. Vai além do seu próprio limite, do seu próprio interesse. Ele agora vai fazer pelo outro, que caiu nas mãos dos salteadores. Ele vai gastar dinheiro, ele tem dinheiro, ele vai ser honesto, ele não está precisando agora, ele pode gastar com o seu próximo. Ele vai colocar ali no seu meio de transporte e vai levá-lo. Ele não pode ir andando, ele não vai conseguir ir sozinho, ele carrega. Levai as cargas uns dos outros. Aquele samaritano é um exemplo. Quando o judeu fala, então, quem é meu próximo? Jesus disse, o seu próximo é como esse samaritano agiu, ele encontrou o seu próximo caído e socorreu, vai tu e faz o mesmo. Essa é a lei de Cristo, é a ordem de Cristo. E se eu não fizer? Se você não fizer, você um dia vai chegar diante de Deus e será julgado sobre aquele homem, se ele morreu, se você podia socorrer, se você tinha bens deste mundo. Nada vai passar sem ser colocado diante do juízo de Deus. Então, você vai perecer, você será condenado. É o que nós vamos ler aqui. Vamos continuar lendo, porque o próprio Paulo fala isso aos Gálatas. Versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Nós falamos aqui, se alguém vai para uma denominação, levanta a mão e diz, estou salvo, vai o que está lá na frente, na direção, fala assim, você está salvo, você aceitou, levantou a mão. Está se enganando. Por quê? Se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Porque se aquela pessoa sai dali e não ajuda o seu irmão lá na sua família, na sua casa, ele diz, eu já estou salvo, eu já levantei a mão. Lá naquele lugar que me falaram que era só levantar a mão e repetir, talvez fazer uma confissão, porque algum texto bíblico estava dizendo isso, ele está sendo enganado. Porque ele não é nada, e não ama, e não perdoa, e não socorre, ele não nasceu de novo para adorar a Deus em espírito e verdade, nem agora para realizar as boas obras da fé. Então ele não veio, não precisava, realmente ele não dependia do passado, do que ele tinha feito antes, quantas obras ele teria feito ou não teria feito. Ele veio como estava, aceitou a Cristo. Mas um momento vivendo após aceitar a Cristo, ele tem que ser alguma coisa. E tem que nascer de novo. E tem que ser uma nova criatura. Cristo tem que viver em você, ou você está sendo enganado. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Em que relação não sendo nada? Do que Paulo está falando?
de não cumprir a lei de Cristo e não levar as cargas uns dos outros. A partir de agora você tem um mandamento do céu. Você levantou a mão, aceitou a Cristo. Alguém falou que você já está salvo? Então agora toda a palavra de Deus é imperativa. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui só fala em imperativo e mandamento, lei de Cristo. Ninguém te falou que tinha lei de Cristo. Só te falam de graça, graça e mais graça, somente graça, tudo pela graça. Ninguém te ensinou isso. Estão te enganando. Então você vai para o inferno, você vai arder no lago que arde com fogo e enxofre, enganado. Você vai dizer, Senhor, Senhor, eu levantei a mão naquele dia, o homem lá na frente me falou, apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, porque eu tive fome e não me deste comer. Você cuidou ser alguma coisa e nunca foi nada. Você nunca fez nada. Você não passou a fazer. Você não veio porque fez, mas você tem que passar a fazer. É uma nova vida, novas atitudes, nova forma de ser, mostrando que Cristo já vive em você. O vosso trabalho no Senhor não é vão. Não é vão o vosso trabalho no Senhor. Existe agora um trabalho. Você foi chamado para a seara do mestre, para dar fruto, para trabalhar na obra, na semeadura, na colheita, na ceifa. O Senhor da ceifa está chamando para o trabalho, para ser alguma coisa para Deus, para a glória de Deus, para que o mundo creia, para que o mundo conheça Deus. Sereis conhecidos de todos pelo amor. Tem que ser alguma coisa. Versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro. Então, esse não ser nada significa ter obra, ter trabalho, ter fruto. Pelos frutos os conhecereis, mas prove cada um a sua própria obra. Vai lá, faz a obra, mostra o valor da sua obra, produza, que outros creiam em Deus através de você, dê glória a Deus por você, que alguém não morra por sua causa, que alguém seja alimentado por sua causa, que alguém tenha vida, que alguém passe a sorrir, alguém que estava só chorando, tenha a vida transformada por sua causa. Prove cada um a sua própria obra, o bem. Você agora tem que fazer além, tem que fazer a mais. Você agora tem o conhecimento do bem e do mal, você sabe o que é fazer o mal, você tem que saber o que é fazer o bem, que é socorrer, o que é ajudar, que é mostrar força. Faz força por alguém, carregue alguém, ajude alguém, levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Tem gente deturpando a palavra. Em nome de graça, fala que você não pode ajudar o outro tem que fazer a parte dele. Mas às vezes o outro está machucado, está caído, está ferido. E não tem mais força. Seja a força do seu próximo. Pegue-o no colo. Ame, leve a carga dele. Cumpra a lei de Cristo e não vá para o inferno. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Não se engane, porque o outro fez, porque Abraão fez, nosso pai Jacó cavou o poço, trabalhou, teve a obra. Isaías, Zacarias profetizaram, sofreram, foram bênção, usados por Deus, para a glória de Deus. Mas você tem que fazer a sua parte. Vamos renovar a obra. Vamos fazer a obra. Vamos produzir nos nossos dias. Muita gente parada. Muita gente mal ensinada. Não precisa fazer mais nada. É só ficar sentado cantando até a morte chegar. Até Jesus voltar. De maneira nenhuma. Vamos trabalhar na seara. Vamos trabalhar enquanto é dia. Vamos amar, vamos socorrer, vamos pregar, vamos adorar a Deus, vamos levar o alimento junto com o Evangelho. Pedro orou, Dorcas ressuscitou, porque todos os vizinhos viam e mostravam os trabalhos que ela fazia pelas viúvas, pelos necessitados. Vamos ter Pedro, vamos ter Dorcas, vamos ter o batismo com o Espírito Santo, vamos ter o socorro às viúvas, aos pobres, aos necessitados. Vamos colocar estes nomes lá na nossa folha de pagamentos.
para que todo mês eles recebam a sua ajuda. É isso que Deus quer, essa é a nova reforma. Essa é a igreja que Deus quer. Deus não está satisfeito com a obra que não está sendo feita, porque ela não está sendo feita. Versículo 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Ele que está se referindo à sua obra, porque ele disse: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, se você tem força e o seu irmão do seu lado já não tem mais força, ele caiu no chão, essa é a sua carga. Você tem que carregar, levar no colo do seu irmão. Ele não vai ser pesado. Ele é o seu irmão, você vai amar, você vai glorificar a Deus. Então, essa é a sua carga que você tem para levar. É o necessitado, é o próximo. É isso que é difícil de entender. É que muitos caem em versículos como este, achando que então o que está lá caído no chão, caiu na mão dos salteadores, ele tinha que levar a sua própria carga. Mas naquele momento ele não tem força nenhuma. Mas você tem. Como Jesus disse, o samaritano tinha. Ele ofereceu tudo, ele amou realmente o próximo. Ofereceu seu dinheiro, sua força, sua carga, sua saúde, seu transporte. Cuidou dele. Se precisar de mais alguma coisa, eu vou repor. Pode fazer melhor. Então faça melhor. É aí que está o amor. É ir além. É a chamada obra de superrogação. É ir além. Mandou carregar, levar uma milha? Vai duas. Te pediu alguma coisa? Faça mais, faça melhor. Olha, eu posso fazer ainda melhor. Posso te ajudar ainda mais. Glorifica a Deus. É assim o Filho de Deus. Versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Também o cuidado com a obra de Deus, o investimento na obra de Deus, no trabalho, como estamos aqui trabalhando, investindo para a glória de Deus. Isso também é um mandamento. O que é instruído na palavra, reparta. Também é um imperativo. Reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E assim a obra de Deus vai crescendo, o ensino, os locais de ensino, para a glória de Deus. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então não brinque. Deus não se deixa escarnecer. Não invente. Não invente uma história que não faz sentido, como uma criança cria uma história. Isso aí é brincadeira. É escarnecer dos outros. Pensar que o outro não entende, não sabe, não conhece. Você então vai iludindo, vai mentindo como você faz com uma criança. Não pense em fazer isso nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você fez, se você trabalhou, você vai ceifar. Se você não fez, se você se acomodou, disseram para você que podia, que já estava tudo feito. Jesus fez tudo, você não precisa fazer mais nada. Senta no banco, canta hino e espera a morte. Estão te enganando, você não semeou, você não vai ceifar. Essa mensagem é errada, é enganosa. Por que surgiu essa mensagem? Então por que tem alguém lá fazendo isso? Se aqui está tão claro sobre obra, sobre os mandamentos de Cristo, levar as cargas uns dos outros, sobre o samaritano que ajudou o que estava caído. Se está tão claro, por que tem um grupo ensinando graça, que não precisa fazer nada? Se o próprio Paulo, aqui aos Gálatas, está falando isso. Estamos estudando uma carta de Paulo. Por que outros não ensinam? Por que essas denominações fogem disso? Porque elas quiseram tomar o lugar todo da Igreja Católica. Tomar todas as posses, tomar a direção, tomar o coração do mundo, acabando com a Igreja Católica. E tomando o seu lugar, sendo a grande igreja única de Cristo. Eles queriam uma mensagem que conseguissem destruir a Igreja Católica. Então eles pensaram, se nós falarmos de esmola, de bem, nós vamos dar vida extra à Igreja Católica. Então vamos eliminar isso da nossa pregação. Vamos ter uma pregação, alguns pontos, que acabam realmente, tem que acabar com a Igreja Católica. E que vão fazer
todos pensarem só em nós e nós vamos tomar todos os terrenos, todo o patrimônio e a vida de todas as pessoas para a nossa denominação protestante, reformadora. Então, a Bíblia, cheia de textos de ajudar o pobre, dar esmola, levar as cargas uns dos outros, eles pulam. Pulam porque, se ficarem falando, vão dar sobrevida aos católicos. A Igreja Católica estava certa. Veja, esse é um ponto que a Igreja Católica destaca. Porém, a Igreja Católica já tinha séculos de estudo bíblico. Inúmeros pontos já fechados, corretíssimos da Igreja Católica. Então, os evangélicos, os protestantes, anticatólicos, estão errados. E pulam e fogem e pregam mínimos textos, uma só doutrina, e fogem da própria Bíblia. Fogem da verdade total de Cristo, da lei de Cristo, da palavra de Deus. Então é por isso, é para tentar tomar o lugar do outro, é por avareza, é por contenda e vanglória. Mas nós aqui estudamos toda a palavra de Deus. É por isso que nós podemos ler Gálatas 6. Já numa igreja protestante, você não vai ouvir Gálatas 6. Porque não é dentro da doutrina deles e vai dizer que você é amigo da Igreja Católica. Mas nós somos amigos da palavra de Deus, da verdade. Não fazemos nada contra a verdade. E nesse ponto a Igreja Católica está muito mais correta do que, em geral, a evangélica, a protestante. Realmente na maioria desses pontos, desses aspectos, que foram muito bem estudados por muitos séculos de estudo ali dentro do modelo de estudo católico. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, realmente, a palavra de Deus coloca que aquele conhecimento lá do bem e do mal, o mal é a concupiscência da carne. O mal vai levar para um propósito de dominar o mundo sem Deus. O mundo materialista acredita numa possibilidade de implantar cidades, reinos, armas, guerras, domínios e dominar o mundo sem Deus. Então, da carne ceifará a corrupção, essa decadência da carne, esse que a Bíblia chama de concupiscência dos olhos, concupiscência da vida, o desejo de dominar o mundo carnal. Foi isso que o diabo colocou ali para o primeiro casal. Comam desse fruto do conhecimento do bem e do mal, porque os seus olhos vão se abrir, vocês serão iguais a Deus e vão dominar este mundo material, materialista, sem Deus. Então, vão ter o prazer carnal, vão ter tudo que a carne tem a oferecer, tanto que logo eles se viram nus e eles vão dominar. Então, essa carne vai levar à guerra, ao ódio, à destruição, à autodestruição, à corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Já o Espírito Santo nos leva para a luz, para o bem, para Deus. E Deus nos dá a palavra de vida eterna. Cristo é o que tem a palavra de vida eterna. O fruto da árvore da vida vem de Deus. A vida está em Deus. A vida vem de Deus. E o material é passageiro. Dura pouco tempo. Vai mesmo morrer. Vai se corromper e vai morrer. Mas o que busca o Espírito, o que semeia no Espírito, o que serve a Deus, o que dá uma oferta, o que ajuda um pobre, o que dá uma esmola, está semeando no Espírito. Ele não está tendo lucro nenhum material. Se isso que eu estou fazendo, se o samaritano ajudou o homem que caiu na mão dos salteadores, sem receber nada em troca, ele semeou no Espírito. Não houve recompensa material. Isso está registrado diante de Deus. Fez, ajudou, amou, socorreu, trouxe alegria para a casa, para a família, sem receber nada em troca. Isso foi no Espírito. Isso valeu, foi contado, foi semeado. É um tesouro no céu, um tesouro na glória. Seu nome escrito no livro da vida. Porque você não amou este mundo. Você não faz tudo só em troca de dinheiro. Você faz coisas para a glória de Deus. Você faz coisas por amor ao próximo. Você faz coisas para o outro ser feliz. Isso agrada a Deus. Isso é semear no Espírito,
do Espírito ceifará a vida eterna. Sua recompensa está diante de Deus. Versículo 9 para terminar. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, para confirmar a palavra, para complementar no versículo 9, e não nos cansemos de fazer bem, porque essa é a intenção agora de Deus. Temos o conhecimento do bem e do mal, vamos fazer bem feito, vamos vencer. Eu tenho conhecimento do bem e do mal, pois eu vou vencer o mal, vou fazer o bem, vou amar, vou ajudar, vou socorrer, vou dar glória a Deus, vou louvar, vou adorar em espírito e em verdade, vou fazer o melhor, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então vamos perseverar em amar a Deus, amar ao próximo, fazendo cada dia melhor. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.